em Mateus 11, 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30. Deus abençoe. Bom, Mateus 11, 28 ao 30, ele fala: venha a mim todos vocês que estão cansados de carregar os seus pesos e cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso nos deveres e eu exijo de vocês. São fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E eu, meditando nessa palavra, eu lembrei da história de discípulos de Jesus, quando eles estavam no mar da Galileia, e onde estava aquele turbilhão, o mar estava alvoroçado, e os discípulos estavam com medo. E eles com medo, sem saber o que fazer, de repente aparece uma luz vindo sobre eles. Eles olharam aquela luz e acreditavam que era um fantasma. Apontaram com medo e disseram que era um fantasma. E Jesus fala para eles: não tenha medo, pois sou eu. E Pedro, sempre muito astucioso, ele olhou e falou assim: Jesus, se é tu, me manda vir sobre as águas, andando sobre as águas até o Senhor. Pedro, ele desce sobre as águas e começa a dar um passo cada vez sem tirar o olho de Jesus. E ele vai andando cada passo sem tirar os olhos. Só que de repente ele começa a olhar o vento batendo forte, o mar alvoroçado, e ele começa a olhar para os problemas ao redor dele. E quando ele começa a olhar para o redor dele, os problemas, ele começa a se afogar. E o ponto é que muitas vezes a gente também olha para os nossos problemas, dessa maneira a gente acaba se afogando, a gente acaba ficando ansiosos, com medo, preocupados, muitas vezes pelo trabalho, escola, amigos, colegas. E o ponto é que isso não é apenas a face de Deus. Quanto mais a gente perde o foco, porque naquele momento Pedro ele só afogou porque ele duvidou do Senhor. E muitas vezes a gente pega se duvidando do Senhor. Quantas vezes a gente olha para o Senhor, aquele mês inteiro, triunfando com o Senhor, e chega um momento, vou dar um exemplo, de pagar as contas, às vezes não sabe como vai ser providenciado, e o mês inteiro foi providenciando pelo Senhor, você deixou o controle na mão do Senhor, e quando você chega aquele final do mês, parece que o Senhor tenta, gente. Ele deixa no último dia, para ver se a gente vai realmente duvidar dele, se ele realmente é grandioso o suficiente para poder providenciar para nós. E muitas vezes a gente pega aquele controle e fala assim: olha, Senhor, desculpa, todo esse tempo eu sei que a gente foi triunfando, mas agora realmente não dá. Agora a gente para de deixar a mão no controle do Senhor, começa a pegar nós, o controle para a nossa mão, acreditando que nós podemos resolver nossos problemas. E o Senhor, nesse versículo, em Mateus 11, ele fala que para que nós entregamos a nossa vida, porque nós comentamos sobre fé, só que fé não é apenas crer e acreditar, fé também é entregar. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós descansamos, nós liberamos nossos fardos, aquelas angústias, aqueles medos, aquelas preocupações, já mais não convém a gente. E aquilo sempre vai ser providenciado. Acredito que todos nós temos alguma história parecida. Como não sabemos quando você tinha conseguir, às vezes pagar uma conta, ou você tinha conseguir passar daquela prova, faculdade ou algo do tipo. E Deus providencia pra gente. Justamente porque nós entregamos toda a nossa fé, a nossa força na mão do Senhor. Glória a Deus. E eu lembrando desse versículo, eu meditando nesse versículo,
Eu também lembrei também de Josué 1,9, que ele fala: seja firme e corajoso, portanto não tenha medo e não se acovarde, porque Javé, seu Deus, está com você onde quer que você vá. E eu lembrando desse versículo, foi o ponto onde que mais me tocou, é que não importa a situação que nós estejamos, o Senhor vai estar sempre conosco. No momento ruim, pode estar calor, pode estar chuva, pode estar angústia, pode estar ansiedade, feliz. O Senhor sempre vai estar conosco, providenciando o melhor para a gente, desde que a gente entrega na mão do Senhor. Desde que a gente entrega a nossa fé, entrega nossas vidas, nossa ansiedade, e que a gente venha descansar no Senhor. E na hora que Pedro estava afogando, o Senhor vai, ele pede: salve-me, Senhor. Jesus nunca virou as costas para Pedro. Ao contrário, ele vem até mim. Falou para Pedro: vem até mim. E Pedro, quando duvidou dele, acabou se afogando. E ele pede socorro para o Senhor. O Senhor pega na mão dele, puxa ele novamente, coloca ele no barco, aquele alvoroço todo se acaba. E ele fala assim: por que duvidares de mim, homem de pouca fé? Então que a gente venha sempre entregar o melhor, que a gente venha sempre entregar nossos medos, nossa ansiedade, nossas angústias. Porque só quando a gente entregamos fielmente, é quando nós descansamos. Não importa a situação, o Senhor sempre vai estar conosco, providenciando o melhor para nós. Então que a gente sempre venha entregar a nossa ansiedade, nossas angústias, para que o Senhor possa providenciar o melhor para cada dia para nós. E é isso, eu agradeço a oportunidade e entrego para o jogo de jogos.